Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia destravar para os investidores. O Banco do Brasil poderia pagar acima de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de Banco do Brasil a R$ 21, daria um provento de pelo menos aí 46%, fora também o grande gatilho de potencial de valorização do banco, que ele está muito barato e cotado bem abaixo do valor patrimonial. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu ainda vou revelar um estudo escondido de Banco do Brasil que o mercado não quer que vocês saibam, que poderia multiplicar o seu capital em várias vezes longo prazo. O Banco do Brasil poderia subir mais de 1000%, tá? E eu vou dar um motivo aqui escondido para vocês verem aí que o mercado está escondendo de vários investidores. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil, ele representa aí 43,66% da carteira total de ações do canal, ou seja, ele é a minha maior posição. E em seguida, a minha segunda maior posição está no Itaú. Então perceba que os bancões aqui representam uma grande posição na carteira do canal. E o Banco do Brasil em particular, ele sim tem diferenças em comparações, né, com outros grandes bancos, porque o Banco do Brasil, ele é o maior financiador do agronegócio, pessoal. Enquanto o Itaú, Bradesco e o Santander foca numa carteira mais de empresas, de pessoa física, ali na iniciativa privada, o Banco do Brasil não, por meios governamentais, ele financia mais de 48% do agro. Não é à toa que quando a gente pega aqui, ó, a carteira de crédito do Banco do Brasil, 38% dela, se você observa que o agro é 398 bilhões, tá? De representatividade. Claro, neste ano está estagnado, ele não está crescendo tanto no agro, justamente porque esse ano a gente está tendo alta da inadimplência, então o banco está sendo mais contido. Se você pegar aqui, ó, 398 bilhões e dividir por uma carteira de crédito atual de mais ou menos ali, ó, 1.278, supondo que seja, né, 1,2 bilhão, 1,2 trilhão, você tem 31% da carteira de crédito no Banco do Brasil no agro. E o agro, pessoal, todos sabem que é cíclico. De fato, acaba sendo um pilar para o Banco do Brasil quando tudo está indo bem, porém acaba sendo aí meio que um detrator. Quando o agro está indo mal, o Banco do Brasil tende a ir muito mal. E olha o que tem acontecido aqui com o preço da soja, tá? Se você pegar aqui nos últimos 10 anos, olha a oscilação. A soja é o principal componente de resultados do Banco do Brasil, porque tem soja, milho e outras commodities agrícolas. Então, quando há um preço na queda na commodity, quando tem uma queda, né, no preço da commodity, o produtor rural não consegue aí pagar as suas dívidas, acaba não tendo aí tanta margem e, consequentemente, fica inadimplente com o Banco do Brasil. Não é à toa que neste ano o banco tem sido mais restritivo na concessão de crédito. Então, já podemos ver sim uma recuperação do Banco do Brasil já no ano de 2026, porém de forma lenta. Ele pode voltar a ter um lucro ali na faixa de 22 a 23 bilhões, o que já seria uma melhora, tá? Então já seria pelo menos um ROI ali voltando para o seu patamar de 11 a 12%, uma recuperação gradual do Banco do Brasil para este ano. E eu falo que as ações estão baratas porque o mercado está trabalhando aí, né, justamente com essa recuperação gradual. As ações estão tão amassadas que ele chegou a ser negociado em preço de crise, tá? 0,68 de PVP. Somente para o Banco do Brasil voltar para 1 de PVP, tá, Pablo, ele não vai voltar para 1 de PVP. Então, no curto prazo, 0,80. Vamos supor aqui, 0,90 de PVP, como ele atingiu em 2023. Se você dividir por 0,68, no pior dos cenários, o banco teria um potencial de alta de 32% na cotação, o que é ainda assim um potencial bem expressivo, tá? E colocando aqui pelo múltiplo do Graham, você já observa que Banco do Brasil está barato, porque mesmo com lucro líquido amassado para este ano, o preço justo das ações ficam de R$ 47,00, que dividido por este preço aqui, ó,
na faixa de 21, você tem um potencial de alta de 124% na cotação do banco. Então você já vê que para valorização o Banco do Brasil parece ser muito bom. E a prova viva disso, tá? Que o banco serve como instrumento de ganho de capital, é que a Selic neste ano já vai começar a cair, o que já pode trazer um resultado, um alívio para o banco. Agronegócio pode começar a dar uma melhorada ali, mais ou menos a partir do segundo trimestre de 2026. E perceba que nesses momentos que o Banco do Brasil está muito estressado, o mercado costuma reprecificar bem rápido, pagar um múltiplo mais elevado condizente com sua média. E o mercado de bull market, o banco já chegou a ser negociado em mais de 3 vezes valor patrimonial. Imagina se esse ciclo se repete. 3 vezes valor patrimonial, você está pegando aí um Banco do Brasil, pessoal, por aproximadamente 341% de valorização no longo prazo. Então é muita coisa, tá? E por isso que o banco foi um dos maiores geradores de retorno, superando até mesmo o Itaú, porque nesses momentos estressados, o mercado costuma pagar muito barato na empresa. E perceba, ó, 2004, 2016, aparentemente o cenário atual está repetindo. A história não é igual, mas ela rima e fica muito parecida. E as crises generalizadas no Banco do Brasil, a gente sabe que é pontual, porque é um banco que nunca pode quebrar. Se o Banco do Brasil quebrar, o Brasil já foi faz tempo. Então pense desta forma, tá? E o lucro líquido também ficar de lado por muito tempo não é bom, porque o governo, ele precisa de um ROI sustentável no Banco do Brasil, pelo menos em média, tá? Não tô falando alto, de 20 a 22%, mas eu falo um ROI em mediano, de 13 a 15%, para que ele possa destravar um dividendo legal, para que o governo consiga preencher aí os cofres públicos. Então é natural você ver uma obrigatoriedade no Banco do Brasil de manter um resultado pelo menos razoável, não nem tão ruim e nem tão bom. E você pode se aproveitar dessas assimetrias. Quando o banco fica muito barato, isso traz para você aí um potencial bem interessante. E mesmo com toda a queda recente, se você está olhando para o curtíssimo prazo, em 10 anos no tempo, você ainda conseguiu uma boa rentabilidade. Porque se você utilizar aqui, ó, a taxa equivalente, você conseguir 470% nos últimos 10 anos, mesmo com toda a queda no Banco do Brasil, você ainda teve uma rentabilidade de 19% ao ano na média. E se você perpetua para longuíssimo prazo, o Banco do Brasil gerou mais de 10.000% nos últimos 27 anos com muita tranquilidade. Seu retorno superou mais de 25% ao ano com muita facilidade. Mas aí, Pablo, a pergunta que não quer calar: se esse dividendo de R$10 por ação é clickbait? Pessoal, eu vejo muita gente nos meus vídeos, tá? Nesses vídeos que eu faço de R$10 por ação, R$2 por ação, falando que é clickbait. Pessoal, de novo, vou falar aqui: vamos deixar de ser cérebros de ervilha, tá? Até porque quando eu falo R$10 por ação, não tô falando hoje, não tô falando que o banco amanhã já vai chegar no mercado e falar R$10 por ação. Não, pessoal. No caso, esses R$10 por ação eu considero para longo prazo. Porque quando a gente perpetua esse dividendo, se o Banco do Brasil se mantiver pagando 1 a 1,20 por ação por 10 anos, você tem aí mais de 12 por ação. E se você olha para longo prazo, você pensa numa mecânica que a gente chama de Dividend Yield on Cost, que é você pegar o dividendo que o Banco do Brasil vai pagar lá no futuro e dividir pelo seu preço médio. Você vai ter aí uma rentabilidade interessante. Mas também tem outra forma de calcular. Você pega o montante total pago de dividendos da ação e você subtrai pelo seu preço de compra. Você vai ver que mais de, né, se você pega aqui, ó, R$10 e subtrai por 21, você vai verificar que mais de 40% do seu capital foi reavido apenas com proventos. E se você colocar uma taxa de reinvestimento, então, nem se fala. Seu retorno pode ser muito alto. Pense da seguinte forma: seu capital vai ser remunerado no longo prazo a uma taxa de 8% em Banco do Brasil. Se o banco crescer 10, como cresceu na sua média, e você tiver uma taxa de reinvestimento de 3, você tem mais de 21% ao ano no longo prazo. Vocês entendem como funciona o cálculo, pessoal? É tudo uma fórmula. E eu olho sempre lá na frente. Eu não tô colocando a curto prazo. Até porque se fosse a curto prazo, se o Banco do Brasil soltasse R$10 por ação, até parece que as ações estariam em R$21. O mercado deixaria num preço de 70, tá? Ajustando para que não ficasse um yield tão alto. Senão, valeria a pena você vender tudo e colocar em Banco do Brasil. Pense da seguinte forma, né? Não é assim que funciona no mercado. O mercado não é tão bobo. Ele pode até ser irracional no curto prazo, mas no longo prazo, né, o que prevalece é os resultados e o crescimento da empresa. E outro fator que pode trazer a surpresa no Banco do Brasil é a própria Bolsa, que já está bem depreciado. O Ibovespa, mesmo cotado nos seus 165 a 170 mil pontos, ele ainda está barato, porque a gente ainda tem uma Selic em alta, está longe de sua média histórica. Comparando com o benchmark, se você usar ali o EWZ, outros indicadores, você vê que o Ibovespa ainda está longe de suas máximas, tá? O Ibovespa, ele negocia na sua média em 12 a 13 vezes lucro. Hoje, pegando aí o Ibovespa, o PL médio dele, você pode utilizar aqui, ó,
por um próprio site, pessoal, que a gente chama de Oceans 14, tá? Esse site aqui, ele é excelente para você analisar Ibovespa, PL médio. Você pega aqui o PL do índice de ações aqui da bolsa. Se você pegar, temos aí o PL médio, tá? Na faixa no mercado de alta de 13. Hoje a gente está negociando, se a gente desconsiderar a Petro e a Vale, porque elas dão uma distorcida, empresas cíclicas, né? Você ainda está negociando aí por 11 a 10 vezes, a média é 13 a 15. Então você ainda tem alta. Se o Ibovespa chegar pelo menos na sua média histórica de negociar em 15 vezes, você ainda teria uma alta aproximada de 36%. Ainda mais esse movimento de queda na Selic, tá? Queda na Selic pode travar aí, tecnicamente, uma alta interessante. E olhando, saindo um pouco do Ibovespa, porque ele é uma carteira teórica um tanto falha, o Banco do Brasil não acompanhou. Então seria uma ação que está muito barata. Tanto as estatais, Banco do Brasil, Petrobras, BB Seguridade, você pega ali, por exemplo, o Banrisul. O Banrisul já subiu bem, mas são ações ali que não acompanharam a alta do Ibovespa, porque para eu justificar o Ibovespa mais caro, o banco devia pelo menos estar custando o valor patrimonial, pelo menos isso, tá? Para justificar este preço. Não é o que está acontecendo, está muito distorcido. Então você vê aí um potencial claro de valorização. E pelo meu preço médio, eu paguei barato em Banco do Brasil, tá? R$ 24,46. Ah, quanto que é o seu VPA, Pablo? R$ 24,46. Você vai dividir pelo VPA atual da ação, que é de R$ 31,50. Então, eu paguei no Banco do Brasil o equivalente a 0,77 de PVP, o que é barato. Se ele negocia em sua média histórica em 1, tá? Até mais, só que vamos colocar 1, pra gente não ser tão otimista. Eu teria um upside sobre meu preço médio de mais ou menos ali uns 30%, o que já tá bom. Aliando com dividendos isso aqui, já parece ser interessante. A gente sabe que num bull market, né, o Banco do Brasil costuma ficar muito mais precificado, até mais aí do que, né, o seu VPA. Ele costuma ser cotado muito acima do valor patrimonial. Então você já observa, sim, uma clara assimetria. E um ponto interessante, agora com essa nova política de dividendos, se o banco repassar esses 30% de payout, você pode ter pelo menos o mínimo sendo pago, numa faixa de 5 a 6% ao ano. E já com uma recuperação no payout, o Banco do Brasil poderia voltar a se travar um dividendo aí maior, tá? De 40 a 45% de payout, um dividendo de 9 a 10% ao ano. E o mercado está trabalhando muito nessa tese de recuperação. Quais são as minhas estimativas para Banco do Brasil? Esse ano já é fato de que no pior dos cenários, o Banco do Brasil poderia encerrar em 18 bi. Eu já acredito sim uma leve recuperação já para o quarto trimestre. Anotem aí, pessoal, dia 12 de fevereiro temos resultados do Banco do Brasil, tá? Então, se você colocar aqui, ó, de que o banco tem uma leve recuperação já para o próximo trimestre, vamos colocar aqui, ó, 3,8 bi, 3,8 bi e mais 7,4 bi do primeiro tri. Aí você tem aí, ó, 4,5 bilhões, supondo que o lucro vai ser isso para o próximo trimestre. Então, o que você tem para Banco do Brasil? Um lucro de 19,5 bilhões. Então, esse ano ele poderia encerrar com ROI, retorno sobre o patrimônio líquido de 10%. Não seria lá grande coisa, nenhum segredo, tá? E se você colocar um aumento no resultado de 22%, o Banco do Brasil poderia voltar a ter um lucro melhor para o próximo ano. E para o próximo ano, mais 20% de aumento, porque a recuperação tende a ser gradual, o Banco do Brasil pode ir voltando sim a ter um resultado mais em linha com a média. Eu acredito na recuperação total do Banco do Brasil só para 2028, tá? Até porque um banco grande como esse demora para conseguir equilibrar a inadimplência. Mas não, o lucro do banco para se voltar ali para os 37 bilhões, você não precisa ficar esperando isso, pessoal. Não significa, nossa, Pablo, que porcaria, então vou ter que esperar chegar em 37 bilhões para eu ter retorno. Não, porque o mercado está pagando tão barato que mesmo qualquer sinal de melhora já poderia destravar sim um potencial de alta, diferentemente se o banco tivesse caro, tá? Aí se tivesse muito caro, com uma perspectiva de recuperação lenta e não tivesse pagando tanto, valeria a pena partir para uma outra empresa, quem sabe, uma Vendo, até, né, algum tipo de outra empresa que poderia aí trazer um resultado melhor, mas não é o caso. O Banco do Brasil tá muito barato, não vale a pena você desfazer da empresa, nada se trata de recomendação, porque o mercado já ajustou no preço essa queda de lucros, então qualquer recuperação que tiver, o banco já vai trazer aí uma rentabilidade interessante para o acionista, tanto via dividendos e também ganho de capital. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda, e o agro é o principal fator. Se a gente tiver uma queda na Selic, agronegócio melhorando, o Banco do Brasil poderia sim voltar a ter aí uma espiral de crescimento mais atrativa. Isso aconteceu com Petrobras, aconteceu com outras estatais. Então, se você não tem paciência, não invista em estatais, tá? Esse aqui é meu conselho. Invista em empresas privadas, você vai ter ali um beta, um retorno menor, mas você não vai ter dor de cabeça. Então, vai de cada investidor. E tá tudo bem, tá, pessoal? Tecnicamente, se você não gosta de empresas estatais, não tem por que investir, porque você tem que investir em algo que te deixe confortável, que te traga uma rentabilidade. O foco é nós vencermos a inflação e a renda fixa. Mas se você quer uma rentabilidade maior e crescer, aí de fato você vai precisar correr um risco mais elevado nas empresas estatais. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá.
Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. Para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga aí no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro o comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui para vocês na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? E também você pode se tornar membro aqui do canal. Além de você vir aqui nessa parte de mais e adquirir a planilha, você pode vir aqui diretamente em assinaturas, tornar-se membro por R$19,99 por mês. E você ainda tem meu conteúdo aqui totalmente imersivo de meu curso Rumo à Liberdade Financeira, com mais de 40 aulas aí para vocês, e também uma imersão expressiva na parte de ações, microcaps, small caps, que eu não falo aqui na parte pública do canal. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Mais uma vez repetindo, não esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E vamos bater essa meta, tá? De 10 mil inscritos, porque se nós atingirmos isso aí, o canal vai atingir mais e mais pessoas e eu vou ficar satisfeito, que meu principal propósito é gerar valor aí para vocês. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tenho na carteira e acredito sim que será uma das ações vencedoras lá na frente, tá? Tanto com bons dividendos e também que pode me trazer aí um potencial de valorização bem acima da média. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!